pouquinho assim dos riscos de não incentivar, né? O que isso pode causar problema? Por exemplo, assim, se esse bebê ele só consome a comida batida, né, liquidificada ali, peneirada, se ele não trabalha essa mastigação, porque o que eu mais assim recebo acima de um ano de idade, que as mães procuram atendimento, que chegam para mim após um ano de idade, né? São crianças que não aceitam sólidos. Então, o que que acontece? Ela não está aceitando o sólido, ela chega ali com um ano, a família vai colocar a comida da família, e aí ele não aceita, porque ele consumia aquela comida batida, e aí a família começa a ficar preocupada, às vezes começa a aumentar a quantidade de mamadeira, ou se a mãe amamenta, ela passa o dia amamentando. Então aquilo vai gerando uma coisa muito estressante para ela fica frustrada, né? Porque ela amamenta igual um recém-nascido. E aí vai virando, eu falo que é o efeito bola de neve, né? Aí a criança vai crescendo, às vezes a família demora para procurar ajuda. Então eu sempre falo, no primeiro sinal de dificuldade, é importante buscar ajuda. E essa criança às vezes vai crescendo, então já chegou eu atender crianças de 4, 5 anos que só toma leite. Então isso é É, bem sério, né? Então você muito. poderia explicar para eles a importância dessa fase aí da introdução alimentar, de trabalhar, incentivar essa mastigação para não acontecer esses problemas, né? Quais problemas podem ocorrer com isso? Uhum. É, é super importante isso que você falou, Maíra, porque o que que acontece? Como eu falei, se essa criança não tiver a experiência a partir dos 6 meses de consistência amassada, ela não vai desenvolver a mastigação e conforme o crescimento dessa criança, Uhum. ela pode iniciar uma seletividade alimentar. Por quê? Porque para ela vai ser frustrante, difícil mastigar e ela vai ter preferência apenas por consistências líquidas e muito pastosas, fáceis de receber, né? Uhum. Então, essa questão do medo da família, da falta de orientação, pode gerar esses prejuízos. E aí a criança vai, é o que você falou, é uma bola de neve. Cada vez mais vai se tornar mais difícil, porque, como eu falei, a mastigação é um ato aprendido. Então, o comprometimento vai ser para toda a questão alimentar da criança. A criança vai ter dificuldade de ganho de peso, a criança pode ficar, né, malnutrida. Então, o desenvolvimento pode comprometer o desenvolvimento dela global. Então, é super importante que essa criança, aos 6 meses, inicie na consistência pastosa e, no máximo, é indicado que no máximo 9, 10 meses, essa criança precisa iniciar a oferta de pedaços. Porque se a gente postergar isso, se a gente demorar a oferecer alimentos sólidos para a criança, a gente vai chegar nesse resultado. Que um ano a criança deveria comer a comida da família, a refeição da família, não precisa mais de preparos especiais, e não é isso que vai ocorrer. Então, aos 9, 10 meses, a família precisa iniciar a introdução de sólidos, de pedacinhos, para treinar melhor ainda essa habilidade mastigatória e a criança ter aos 2 meses a habilidade, a aptidão de receber alimentos, né, da família, a refeição Aham. normal. Então, essa questão de mastigação precisa ser enfatizada e a família precisa ser orientada que quanto mais a gente demorar para incentivar e essa criança ter essa experiência, mais difícil vai ficar. Então, vai ser uma consequente bola de neve, estresse, dificuldade. Então, a família precisa confiar no seu bebê, acreditar que ele está pronto para receber essa nova consistência e caso elas observem dificuldades, não se sintam seguras, o importante é procurar um profissional, né? O nutricionista, o fonoaudiólogo, para ela ter essa confiança, essa segurança, saber como fazer. A gente pode falar um pouquinho também dos métodos, né, de introdução É alimentar verdade. que Aham. nós profissionais de saúde nós orientamos as famílias. Hoje nós temos o BLW, o método participativo em que a criança manipula o alimento, leva à boca com a supervisão do adulto e a família vai oferecendo as colheres para a criança receber, né? Então assim, eu sempre falo que cabe a nós orientar,
Porém, cada família tem a sua cultura e o seu perfil. Então, Uhum. cabe à família definir qual o melhor método para, né, para ela iniciar, qual método que a criança se adapta melhor, né? O importante é a gente não ter E pressão, não pensar na quantidade, é um processo, é um aprendizado, não focar na quantidade, não é? e eu Aí, sempre falo com meus pacientes assim, porque não é porque a criança não está comendo em pedaços, que é o BLW, que ela não vai evoluir, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com essa linha também. Nós temos que ser flexíveis como profissionais também, não impor alguma coisa. Porque é muito exatamente. difícil eu impor que tem que oferecer esse alimento em pedaços, sendo que às vezes esse bebê fica com a avó, né? E a É, avó não se sente segura. Então eu falo que o principal é que o cuidador, a avó, a babá, os pais, a segurança deles, do que eles estão fazendo, é muito melhor do que oferecer o alimento com medo para a criança. Porque às vezes o exatamente. medo da pessoa que está oferecendo passa para a criança, né? Então é melhor oferecer amassadinho e evoluindo, né? Amassando cada vez menos, com o tempo vai deixando um pedacinho, Isso. depois vai deixando em cubinhos, quando ele fizer o movimento de pinça, ele vai evoluir. É claro que a gente, assim, observa, por exemplo, os bebês que já iniciam com os alimentos em pedaços, eu observo uma evolução talvez mais rápida dos meus pacientes. Mas, Uhum. assim, com o tempo isso vai equilibrando, né? E eu vejo que as famílias, às vezes, que estão inseguras, começam dando com a colher e daqui a pouco começa a ter mais confiança para dar. Então, é É, assim, eu acho que depende muito da família, depende da situação. Então, por exemplo, tem muitos bebês que já vão para creche, então é complicado a gente, né, impor alguma coisa, mas o importante mesmo é evoluindo, né? Então, cada isso. vez amassando menos. Porque às vezes eu atendo alguns bebês que chegam para mim com 11 meses e ainda estão comendo aquela comida bem amassadinha. E aí tem que começar todo o processo como se fosse o início ali da introdução alimentar, né? Verdade. Então, mas hoje em dia, assim, é bom que tem bastante informação. Acho que hoje em dia os pais já estão, né, sabendo. Antigamente não tinha toda essa informação, né, de evolução, de consistência. Então, mas assim, nada disso também, por mais que às vezes tenha muita informação, eu acho que nada substitui o acompanhamento de um profissional. Porque a segurança que a família fica é bem importante, né? Porque às vezes na internet também tem informações divergentes, né? Nem É. sempre os profissionais trabalham na mesma linha, então às vezes não, né? Vale muito a pena os pais procurarem aí um profissional nesse início, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, né? A chance de dar certo é bem maior. E a gente tem que lembrar também que cada paciente é único. Cada criança Uhum, é uma criança. Então, o que dá certo para uma família, para uma criança, de repente não dá certo para outra. Por é isso essa verdade. questão individualizada de orientação, de acompanhamento. As dúvidas vão surgindo, cada criança vai se comportar de uma maneira. Eu acho legal também a gente reforçar, que a gente começou a falar, da questão da quantidade. Né? Uhum. Lembrar sempre que a introdução alimentar é um momento de aprendizado, é um momento de novas experiências, novos sabores. Então, ela vai, aos poucos, a sua preferência, né? Isso também vai da cultura e Uhum. da refeição em família, o que mais essa família tem em casa, qual a preferência dos pais, mas nunca se ligar na Uhum. quantidade. Aquelas coisas que a gente ouvia antigamente, lembra? Você só sai da mesa se raspar o prato. Então, a gente orientar essa É. família que isso não pode acontecer. O interessante também, mais um benefício do seio materno, do aleitamento materno, é Uhum. importante a gente enfatizar, é a questão da livre demanda. Porque na livre demanda, o bebê regula essa questão da fome e saciedade. Então, ele já vai Uhum. se preparando, ele já controla o volume, o quanto ele quer receber de leite. E Aham. aí, na introdução alimentar, a família precisa ficar bem tranquila que a criança também tem essa noção de fome e saciedade. Então, a Uhum. gente, além dos sinais de prontidão
que nós precisamos avaliar para a introdução alimentar, a mãe, a família precisa estar apta a avaliar também os sinais de recusa, quando a criança já está satisfeita, quando ela não quer comer mais. Então, ela Uhum. empurra o alimento, ela arqueia o corpinho, ela quer sair do cadeirão, ela começa a brincar. Então, ela vira o rostinho da colher. Então, a gente precisa observar isso e aí entender que essa criança está satisfeita e não quer mais. Então, jamais a gente pode forçar a criança a comer ou querer raspar o prato. Nós precisamos lembrar que o estômago do bebê, da criança, é pequeno. Então, a gente Uhum. precisa oferecer pouco, ela vai receber pouco. E aos poucos ela vai evoluindo, ela vai crescendo. Então, a gente lembrar e reforçar essa questão de jamais pressionar e jamais forçar a criança a comer tudo. Porque nós não temos noção do quanto ela quer e qual a saciedade dela, né? Essa É criança, verdade. essa criança sabe, ela sabe se organizar e controlar. Então, respeitar. A gente sempre lembrar que a alimentação precisa ser respeitosa. Lembrar que a criança é um indivíduo que tem as vontades e vai iniciar as preferências. E cabe aos pais o que oferecer, como oferecer, quando oferecer e o quanto aceitar. Isso é um papel da criança. É. Sabe uma coisa que é bem importante, que sempre me falam isso, é quando eu falo para dar comida amassada ou em pedaços, né? A família sempre fala assim, mas meu bebê não tem dente ainda, como que ele vai mastigar? Então você podia explicar isso para eles nessa questão da mastigação, porque eu falo, tem bebê que vai ter dente, a minha filha mesmo, nasceu o Uhum. dente dela com 1 ano e 2 meses. Eu tava Verdade. quase me levando no dentista, falei, gente, ela não vai ter dente. Aí eu falo, imagina se eu fosse dar comida só porque ela ia comer uma comida só com 1 ano e 2 meses, né? Porque ela só teve dente com 1 ano e 2 meses. Então, o dente não, não quer dizer se a criança não tem dente, então ela não tem capacidade de mastigar, né? Podia explicar Não, um pouquinho. eu sempre falo que a língua é a atriz principal do processo, tanto do Uhum, processo da fala quanto do processo do comer. Por isso que a gente pode até entrar um pouquinho nessa questão, para eu continuar o raciocínio, que a gente sugere evitar chupeta, né, e mamadeira. Porque quando o bebê suga a uhum. chupeta e a mamadeira, a língua ocupa uma postura alterada, não uma postura correta. E o tônus pode ser prejudicado durante o desenvolvimento da arcada dentária, dos dentes. Eu posso trazer uma mordida aberta e a criança fazer interposição de língua, tanto na fala, pode gerar dificuldades na alimentação. Então, é super importante, quando possível, evitar a Uhum. chupeta e quando a família precisa, vê a necessidade, oferecer essa chupeta bem espaçado e tentar retirar da criança o mais breve possível, quanto mais nova, melhor, para não trazer prejuízos na questão do crescimento orofacial, desenvolvimento orofacial, da musculatura e principalmente na postura de língua da função, porque a chupeta pode trazer comprometimento nas funções estomatognáticas, que são de sucção, respiração, mastigação e deglutição. Então, é super importante a gente orientar essa família e, quando tiver a necessidade da chupeta, retirar o mais breve possível. Então, aos 6 meses, a criança já está apta a receber. Não precisa ter dente, a criança tem musculatura. A criança saudável, Uhum. bem conduzida essa introdução alimentar, ela tem uma coordenação de respiração e deglutição, ela tem uma musculatura efetiva, ela está apta, ela tem habilidade para mastigar, para organizar esse bolo alimentar com a língua, lateralizar esse bolo e fazer uma mastigação e deglutição efetiva. Então, os pais precisam ficar bem tranquilos que essa criança está apta, tem aptidão. Fora os casos que a gente vê, por exemplo, respiradores orais. Aquelas crianças que respiram pela boca, que têm uma alteração de paladar,
que pode ter alguma obstrução nasal, então ela precisa fazer um acompanhamento com otorrinolaringologista e com fonoaudiólogo. Essa criança Uhum, pode ter uma dificuldade mastigatória, mas aí essa criança precisa ser acompanhada, fazer terapia, isso é um outro caso, mas a criança que não tem alteração, né, crâniofacial, não tem alteração de mastigação muscular, ela tem aptidão, então você pode oferecer amassados, pedaços, mesmo sem os dentes. uhum. E por isso que é importante, mesmo que o bebê seja pequenininho, o que eu faço geralmente com meus pacientes é o seguinte: 6 meses é esperado, ainda que o bebê ainda não tenha essa habilidade toda para saber lidar com o alimento na boca. Mas se às vezes chega para mim, às vezes algum paciente com 9 meses e a mãe está relatando ainda que está com muita dificuldade, então geralmente eu encaminho para a fonoaudióloga avaliar, né? Isso. Porque às vezes a gente fica ali tentando e precisa de uma avaliação de um profissional antes para falar, não, tá tudo bem. É a questão mesmo mais da, né? Eu gosto sempre de encaminhar para fonoaudióloga quando tá com dificuldade, principalmente assim acima de 9 meses, que precisa às vezes a família pode ser várias coisas, né? Então É, precisa a gente descartar precisa, antes, né? a gente precisa entender o que está acontecendo, o que está levando essa dificuldade. Então, uma Uhum. avaliação seria imprescindível nesses casos que as dificuldades permanecem após 10 meses, 11 meses, um ano.